Fala galera, um grande abraço para todos que estão acompanhando mais uma transmissão no canal ADM à Prova, o seu canal de administração para concursos públicos. Para quem não me conhece, eu sou o professor Rafael Barbosa, do Estratégia Concursos, e junto com o professor Rodrigo Renaud, Douglas Schneider e Stefan Fantini, montamos esse projeto para levar a administração para um lugar mais próximo dos alunos. E nós estreamos o projeto com 40 temas de provas discursivas. Nós estamos pegando as provas discursivas da banca Sebrasp, que trataram do tema administração, e discutindo os pontos que foram cobrados e propondo algumas soluções para as provas discursivas. Agora lembre-se, não se trata de um curso de redação discursiva, mas sim de um curso de administração geral e pública para provas discursivas. Então o foco aqui é entender e compreender o conteúdo de administração geral e pública para que você tenha condições de fazer uma boa prova discursiva. Então vamos para a tela. Na tela já é o nosso sétimo tema. E o nosso sétimo tema, pessoal, é desse concurso aqui, ó, da ANS. Foi o concurso de 2013, prova para analista administrativo. E aí eu convido-os a ver o seguinte, como foi a questão da prova discursiva. Primeiro, foi uma redação discursiva, cujo tema foi administração geral. Um dos assuntos foi missão e visão, e era uma provinha de 30 linhas. Aí eu chamo a atenção para o seguinte detalhe. Está aí a prova. Temos um textinho motivacional que você pode ler em casa. Só para lembrar, pessoal, quem está chegando por agora, a prova discursiva está na descrição do vídeo. Junto eu coloquei para vocês também o planejamento estratégico da ANS, o planejamento estratégico do Poder Judiciário e o planejamento estratégico da Procuradoria-Geral do Distrito Federal, já que esses temas são recorrentes em concursos de tribunais e daqui a algum tempo teremos a prova da PGDF, que possivelmente trará como tema da prova discursiva um assunto ligado à administração. Então, voltando aí para a tela. Qual foi o tema da prova discursiva? O papel da ANS para viabilizar a aplicação de padrões de política internacional na área de saúde no Brasil. Muito interessante esse tema em tempos de coronavírus, mas o que nos interessa aqui é o seguinte, pessoal. A Agenda Regulatória 2013-2014 nem existe mais. Então, o que nos interessa? Esse finalzinho aí, ó, pediu para dissertar sobre a missão e visão da ANS. E aí vocês percebam o seguinte, a missão e a visão da ANS valia 15,5 pontos. 15,5 pontos em uma prova da banca Sebrasp é coisa pra caramba. Quem está fazendo concursos públicos sabe que a diferença entre quem passa e quem não passa é de 1 ponto, e aqui nós temos nada mais nada menos que 15,5 pontos em disputa. Aí já vem a primeira dica do dia. Se você vai fazer algum concurso público e no edital apareceu planejamento estratégico, missão, visão, valores, diagnóstico interno, externo, o que você vai fazer? Entra no site do órgão e pega o planejamento estratégico do órgão e extrai a missão, a visão e os valores do órgão para o qual você pretende fazer concurso público. Por quê? Da mesma forma que isso aconteceu na ANS, poderia acontecer no STF, no STJ, no STM, no Ministério Público da União, no Ministério Público do seu respectivo estado. Isso pode acontecer na Assembleia Legislativa do Estado do Ceará. Resumindo, em síntese, isso pode acontecer em qualquer concurso público. Então, lembre-se dessa dica. Vai fazer algum concurso público? Lembra de baixar o plano estratégico do órgão e lembrar, pelo menos, da missão e visão do órgão. Vamos dar seguimento. Voltando aí para a tela. Vamos organizar o comando da questão. Esse foi o texto motivacional. Esse foi o comando da questão. O que nos interessa no comando da questão? Isso aqui, ó. Esse pontinho aqui que está em negrito, lembrando que a questão vale 15,50 pontos. Só esse ponto que nós vamos discutir e só ele sozinho valia 15,5 pontos à época e pode acontecer novamente. E aí, a partir daqui, nós podemos ir para uma revisão teórica. Primeiro, você precisa ter em mente, primeira coisinha, que esse assunto missão, visão e valores aparece dentro do tema planejamento estratégico.
Para nossa sorte, o professor Rodrigo Renault corrigiu uma prova discursiva sobre planejamento estratégico. Se eu não me engano, é a prova 6 de 40 do nosso projeto. Então, é o vídeo que está exatamente antes desse que eu estou postando para vocês. Então, vão lá, assistam essa aula que ela vai servir de base. Por hora, eu vou te dar uma referência geral para servir de base. Olha só, volta para a tela. Quando eu me referi a planejamento estratégico, você vai lembrar de alguns aspectos básicos sobre ele. Primeiro aspecto básico você vai lembrar. O planejamento estratégico abrange a organização como um todo e sua relação com o ambiente externo. Então, entenda o seguinte: enquanto os planos táticos e operacionais tratam das partes internas da organização, o plano estratégico trata da organização como um todo e da sua relação com o ambiente externo. Isso faz com que o plano estratégico seja o mais abrangente entre os planos existentes na organização. E aí, para exemplificar isso, eu sugiro que você volte aí para a tela e imagine a seguinte situação hipotética. Imagine que isso aqui seja uma empresa qualquer. Que essa empresa tem um departamento de RH, um departamento de marketing e um departamento de finanças. Então está aqui uma empresa qualquer com o seu respectivo departamento de RH, departamento de marketing, departamento de finanças, todos ligados à empresa como um todo. Aí você vai notar o seguinte: toda organização é um conjunto de entradas que são transformadas em saídas. Então, uma organização nada mais é do que um conjunto de recursos organizados para alcançar objetivos. Aí você vai notar o seguinte: os planos estratégicos são aqueles que tratam da organização como um todo. Então, ele trata da organização como um todo e da relação da organização com o ambiente externo. Ou seja, qual é o plano que trata da relação da organização com os clientes, ou com os fornecedores, ou com os concorrentes, ou com o próprio governo. Então perceba, o plano que trata da organização como um todo e da sua relação com o ambiente externo é o estratégico. Então aqui em cima nós temos o planejamento estratégico. Aí saca só. Se eu quiser falar de um plano que trata de cada uma das áreas que compõem a empresa, que eu estou colocando aqui na cor verde, o plano que trata de cada um dos departamentos ou áreas que compõem a organização é o tático. E se eu quiser falar do plano rasteiro aqui, que trata das tarefas e atividades no nível mais baixo da organização, ou seja, que trata do detalhamento da execução das tarefas e atividades na base da empresa, esse aqui é o operacional. Perceba que ele é o menos abrangente e mais detalhado. Agora, o operacional e o tático são muito voltados para aspectos internos, ao passo que o estratégico é voltado para aspectos internos e externos. Ou seja, o plano que abrange a organização como um todo e relação com o ambiente externo é o plano estratégico. Isso vocês não podem esquecer em hipótese nenhuma. Aí, outro ponto importante. Entre os conceitos relevantes do planejamento estratégico, nós temos a definição da missão, visão e valores. Além disso, o planejamento estratégico é responsável pela análise situacional, que envolve o diagnóstico externo, envolve o diagnóstico interno. E aí, com base nisso, eu vou partir aqui para a formulação do plano estratégico. Eu gostaria que vocês enxergassem essas informações que eu estou colocando aí na seguinte sequência.
eu estou definindo aqui a missão, visão e valores. Eu estou realizando um diagnóstico estratégico externo e também um diagnóstico estratégico interno que vão alimentar a análise da situação atual. Então, enxerga isso aqui dessa forma. Ó. Enxerga desse jeitinho. E aí, com base nisso, eu vou partir aqui para a formulação do meu plano estratégico. Agora aqui, eu quero que vocês notem o seguinte, nessa brincadeira. A missão é a razão de existência da empresa. A visão é o futuro desejado pela organização. Os valores são os princípios ou nortes morais que a organização deve seguir. O diagnóstico externo identifica as oportunidades e as ameaças existentes no ambiente externo. O diagnóstico interno identifica as forças e fraquezas existentes no ambiente interno da organização. Juntas, essas informações integram a análise situacional que vai servir de base para a formulação do plano estratégico, sendo que no plano estratégico eu vou definir meus objetivos, metas e estratégias. Objetivos, metas e estratégias. E aqui eu elencaria que são todas de longo prazo e para a organização como um todo. Além disso, aqui no planejamento estratégico, eu vou formular os indicadores estratégicos, que serão utilizados lá no processo de controle para auxiliar no acompanhamento do alcance dos objetivos e metas estratégicas. Feitas essas considerações, eu gostaria que você organizasse na sua cabeça, para fins didáticos, da seguinte maneira. Primeiro, a gente tem que discutir o conceito de missão, visão e valores. Depois, em segundo lugar e terceiro lugar, discutir o diagnóstico interno e externo. Para, em quarto lugar, entender a análise situacional. Para, em quinto lugar, entender a formulação de planos. Agora, olha só, pessoal. Não existe uma regra acerca de quais são as etapas do planejamento estratégico. Não tem primeira, segunda, terceira regra de forma rígida. Isso varia de autor para autor, de teórico para teórico. Então, isso aqui é só uma forma didática de enxergar esse assunto. Agora, feitas essas considerações, eu gostaria que você fizesse o seguinte aí, ó, no seu caderno. Separa bem isso aqui. E entenda isso aqui como as etapas básicas de um plano estratégico. E aí, o que nos interessa aqui? Missão e visão, que foi o tema da prova discursiva. Então, vamos lá. Quando eu me referir ao conceito de missão, o que você vai lembrar sobre o conceito de missão? Primeira coisa, missão é definida no planejamento estratégico. É a primeira coisa que você tem que lembrar. Ela não é definida no plano tático nem operacional. Ela é definida no plano estratégico por quê? Porque ela não trata de um ou outro departamento ou de uma ou outra tarefa. Ela trata da organização como um todo e da sua relação com o ambiente externo. Então voltando aí para o próximo slide, olha lá. Enxerga o seguinte, ela é definida no plano estratégico. Então, nós podemos afirmar que a missão abrange a organização como um todo. E outro aspecto que eu posso afirmar sobre a missão é que ela posiciona a organização em relação ao ambiente externo. E aí eu quero que vocês notem o seguinte. Até agora, o que eu disse para vocês? Que a missão é um conceito definido no planejamento estratégico que abrange a organização como um todo e que posiciona a organização em relação ao ambiente externo. E agora a gente aprofunda um pouco mais especificamente no conceito de missão. Vamos voltar aí na tela.
A missão relaciona-se à razão de existência da organização. Aí eu chamo a atenção aqui para o seguinte detalhe. Quando eu falo razão de existência da organização, eu estou respondendo a pergunta por que a organização existe. Ou seja, eu estou discutindo aqui a razão de ser da organização. E aí um ponto importante. Essa razão de existência da organização delimita a área de atuação. Por exemplo, se a missão da minha organização é prestar serviços educacionais. Serviços educacionais é a minha área de atuação. Eu estou delimitando a área de atuação da minha organização. Então, quando eu me refiro à missão, ela delimita a área de atuação da organização. Se eu coloco, por exemplo, prestar serviços de saúde é a minha missão. Eu estou delimitando minha área de atuação, saúde. Então, o que você vai fixar? A missão delimita a área de atuação das organizações em geral. Esse é o ponto. Vamos voltar à tela. O que mais que você precisa saber? Se a missão delimita a área de atuação da organização, ela possibilita a identificação de clientes, fornecedores, concorrentes, entre outros. Aí eu chamo a atenção de vocês para o seguinte, o que é a missão então? A missão nada mais é do que a razão de existência da organização, ou seja, delimitação de sua área de atuação, possibilitando a identificação de quem são os clientes, fornecedores, concorrentes. Então, imagine o seguinte, eu chego aqui e falo para vocês, essa é a organização X. A organização X adotou como missão prestar serviços educacionais. Então, ela vai mexer com o quê? Educação. Presta atenção. Só que dentro da área de educação, eu tenho educação infantil, tenho educação superior. Então, ela vai mexer com educação para crianças entre 1 e 4 anos. Opa, o que eu estou delimitando aqui? Estou delimitando minha área de atuação. Agora, olha só a sacada, pessoal. Imaginem a seguinte situação hipotética. A organização X trabalha com educação, saúde, segurança. Eu não sei. Se a finalidade da organização X for trabalhar com segurança, sua missão será prestar serviços de segurança. Se for saúde, prestar serviços de saúde. Se for educação, prestar serviços de educação. Então, quando eu vim aqui na organização X e defino a sua missão, a missão vem aqui e delimita uma área de atuação. Então, por exemplo, se eu delimitei com área de atuação educação, eu vou concorrer com o pessoal de saúde e segurança? Não. Então, eu estou identificando quem são os meus concorrentes. Na área de educação, eu quero educação em relação ao aspecto mestrado e doutorado. Então, eu estou identificando quem são meus potenciais clientes. Para isso, eu vou precisar de quais fornecedores? Vai facilitar a identificação de fornecedores. Então, perceba que ao definir a missão da organização, você está delimitando sua área de atuação. Então, por exemplo, se eu coloco, minha missão é prestar serviços de saúde, eu sei que eu vou concorrer com hospitais, clínicas, entre outros. Quem são os meus clientes? Pessoas que têm determinado tipo de problema de saúde. Quem são meus fornecedores? Os fornecedores de equipamentos médicos, medicamentos, entre outros aspectos. Então, entenda o seguinte, ao definir a missão da organização, isso permite a delimitação da área de atuação da organização, bem como a identificação de clientes, fornecedores, concorrentes, entre outros. Então, saca só, a missão é definida no planejamento estratégico, abrange a organização como um todo e posiciona a organização em relação ao ambiente
Externo, uma vez que delimita sua área de atuação e possibilita a identificação de clientes, fornecedores, concorrentes, entre outros. Agora, olha só, vamos dar seguimento e enxergar o seguinte. Quando eu falo missão, que é a razão de existência de uma organização, perceba que ela deve ser cumprida todos os dias. Então, a missão é um conceito atemporal. Atemporal por quê? Porque ela não tem prazo, ela não é orientada para o futuro. Por exemplo, a missão do STF é proteger a Constituição. Que dia o STF tem que proteger a Constituição? Todos os dias. Isso é sua missão, é sua razão de existência. Então perceba que a missão é algo atemporal. Ou seja, a missão deve ser cumprida todos os dias. Então você acrescenta isso aí. Quando eu falo atemporal, isso significa o quê? Isso significa que a missão deve ser cumprida todos os dias. Agora, olha só outro ponto interessante sobre a definição de missão. Quem dentro da organização deve estar subordinado à missão? Todos. Então, eu posso afirmar o seguinte, a missão subordina toda a organização, desde o topo até a base. O que isso significa em síntese? Isso significa que todos os objetivos, metas, estratégias, recursos e pessoas estão subordinados à missão. Então, eu diria que a missão é o conceito máximo da organização, ou seja, ela é o referencial para onde devem convergir todos os esforços. Aí perceba que eu estou trazendo uma definição básica aqui para vocês de missão, que é a razão de existência da organização em síntese. Missão nada mais é do que a razão de existência da organização. Aí saca só. Eu coloquei aqui a missão em primeiro lugar justamente por isso. Por quê? Se a missão é a razão de existência da empresa, ela vai possibilitar posicionar a empresa em relação ao ambiente externo, facilitando a análise situacional. Além disso, os meus objetivos, metas e estratégias de longo prazo, que tratam da organização como um todo, devem estar alinhados à minha missão. Necessariamente, os objetivos, metas e estratégias da organização devem estar alinhados à missão. Esse é o ponto. Vamos voltar aqui agora e acrescentar o conceito de visão. E aí um ponto interessante, as pessoas tendem a confundir missão com visão, só que visão é um conceito diferente. Diferente por quê, pessoal? Primeiro, vamos repetir algumas informações. Olha só, se a missão é definida no planejamento estratégico, a visão também é definida no planejamento estratégico. Outro aspecto relevante. Ela abrange a organização como um todo, assim como a missão? Sim. Então, assim como a missão, a visão abrange a organização como um todo. Só que aqui começa o grande diferencial. A visão é diferente da missão. Por quê? Porque a visão estabelece aquilo que a organização quer ser no futuro. Ou seja, enquanto a missão é a razão de existência da organização, que é o que colocamos aqui, relaciona-se à razão de existência da organização, a visão é aquilo que a organização quer ser.
Aí você perceba o seguinte: aquilo que a organização quer ser é sua visão de futuro, ou seja, é sua ambição. É aquilo que a organização quer ser. Essa ambição da organização, de forma bastante simples, eu diria, deve ser possível, tangível e alcançável. Do contrário, não é visão. Então, vamos pegar um exemplo qualquer. Vamos supor que a missão do STF seja proteger a Constituição e que a visão do STF seja ser reconhecido pela sociedade brasileira como uma referência na proteção dos direitos e garantias fundamentais. Então perceba, enquanto a missão é aquilo que a organização tem que fazer, a visão é aquilo que ela quer ser num futuro relativamente previsível. Agora, voltando aí para a tela, um outro ponto interessante. Você vai acrescentar o seguinte, ó, a visão também é um referencial para toda a organização. Então, eu também posso afirmar o seguinte, ó, eu posso afirmar que ela subordina toda a organização e serve de referencial. Então, você pode colocar aqui, ó, subordina toda a organização. Se ela subordina toda a organização, você vai lembrar dessa frasezinha aqui, ó, todos os objetivos, metas, estratégias, recursos e pessoas estão subordinados à missão e também à visão. Então, aqui você pode colocar o seguinte, ó, todos os objetivos, metas, estratégias, recursos e pessoas devem estar alinhados à visão, que é a razão de existência da organização. E aí você vai dar um passo a mais e colocar o seguinte, ó, ela é o referencial futuro para onde devem convergir todos os esforços. Então, ela é um referencial futuro para onde devem convergir todos os esforços da organização. Então, perceba o seguinte, olha só o detalhe. Missão é a razão de existência da organização. Visão é aquilo que a organização quer ser. São conceitos diferentes? Sim, porém são conceitos relacionados. Por quê? Se minha missão for, por exemplo, produzir cosméticos. Que dia eu tenho que produzir cosméticos? Todos os dias. Aí eu coloco aqui, minha visão, ser o líder de mercado na produção de materiais bélicos para guerra. Faz sentido isso? Materiais bélicos? Não faz o menor sentido, porque produzir armamento não está na missão da organização. Qual é a missão da organização? Produzir cosméticos. Então, a visão da organização tem que estar, de certa forma, relacionada à missão. Então, sua visão pode ser o líder de mercado na produção de cosméticos. Então, entenda, são conceitos diferentes, porém são conceitos relacionados. Então, para a gente fechar, você vai voltar aqui comigo, ó, e entender o seguinte: a missão e a visão são definidos no planejamento estratégico, sendo que a missão define a razão de existência da organização e a visão define o futuro desejado pela organização, e esses dois conceitos vão servir de referencial para a definição de todos os objetivos, metas e estratégias da organização. Feitas essas considerações, nós podemos dar um passo a mais aqui para o seguinte, pessoal, ó. Podemos ir para algumas propostas de solução. Como foi uma prova da ANS, eu coloquei a missão e a visão da ANS de acordo com o planejamento estratégico dela atual. Então, a missão da ANS. O que é a missão da ANS? É sua razão de existência, é a sua finalidade. E aí você note o seguinte:
Qual é a missão da ANS? Promover a defesa do interesse público na assistência suplementar à saúde, regular as operadoras setoriais, inclusive quanto às suas relações com prestadores e consumidores, e contribuir para o desenvolvimento das ações de saúde no país, conforme descrito no artigo 3º da Lei Tal. O que é isso aqui, pessoal? Isso aqui nada mais é do que a razão de existência da ANS, Agência Nacional de Saúde Suplementar. E aí você avança para cá agora, ó. Ao passo que a visão da ANS é ser reconhecida como. Ou seja, o que é esse ser reconhecida como? É o futuro. Então, a visão da ANS é o futuro desejado. Ou seja, aquilo que a ANS quer ser. E qual é a visão da ANS? Ser reconhecida como indutora de eficiência e qualidade na produção de saúde. Aí eu lhe pergunto, isso aqui está relacionado? Está relacionado, mas é diferente. São conceitos relacionados. Pode colocar, ó, relaciona-se, porém são conceitos distintos. Agora, olha só, pessoal, eu trouxe outro exemplo para vocês. Missão e visão do Poder Judiciário. Qual a missão, razão de existência do Poder Judiciário? Realizar a justiça. Qual a visão do Poder Judiciário? Ser reconhecida pela sociedade como instrumento efetivo de justiça. Perceba, realizar a justiça é atemporal. É o que o Poder Judiciário precisa fazer todos os dias. E o segundo, visão, é o futuro desejado. Coloquei mais um exemplo para vocês. Olha aí, ó, missão e visão da PGDF, Procuradoria-Geral do Distrito Federal. Sua missão é exercer a representação judicial e extrajudicial do DF, bem como a consultoria jurídica para a administração pública. Entenda, a Procuradoria-Geral do Distrito Federal é quem representa o governo do Distrito Federal, judicial e extrajudicialmente. É quem faz essa representação, além de servir de consultoria jurídica. Então, olha só a sacada, ó. Representar o governo do Distrito Federal e fazer consultoria jurídica para a administração pública do Distrito Federal é a missão da PGDF, é a sua razão de existência. E quando eu olho aqui para a visão, qual é a visão dela? Ser reconhecida como, perceba, isso aqui é o futuro desejado pela PGDF. Então você tem aí 3 exemplos de missão e visão da PGDF. Aí eu convido-os a voltar aqui comigo, ó. Vamos voltar. O que pediram especificamente? O papel da ANS para a viabilização e aplicação de padrões de política internacional na área de saúde no Brasil. Aí, entre os temas, era para especificar a missão e a visão da ANS. Aí vai minha pergunta para vocês. Se você não tiver lido a missão e a visão da ANS antes da prova, você consegue fazer a prova? Não consegue, você perde esses 15 pontos. Por quê? Você vai falar que a ANS é responsável por prestar serviço de saúde. Não, ela não presta serviço de saúde. Olha lá a missão. Vamos lá ver. Ela não presta serviço de saúde. O que a ANS faz? Ela promove a defesa do interesse público na assistência suplementar à saúde, regula operadoras setoriais e contribui para o desenvolvimento das ações de saúde no país. Mas perceba, ela não presta serviços de saúde. Ela é uma agência reguladora e não uma agência executiva. Então, perceba, o que você tinha que colocar no caso? A missão relaciona-se à razão de existência da organização. No caso da ANS, sua missão envolve, e aí você volta para a tela aí comigo, ó, envolve, vou dar um limpo aí, não, vou botar um marca-texto. Ó. No caso, a missão da ANS envolve a defesa do interesse público na assistência suplementar à saúde, a regulação das operadoras de saúde e contribuir para o desenvolvimento das ações de saúde no país. Aí você matou a pau. Já a visão
relaciona-se ao futuro desejado pela organização, ou seja, àquilo que a organização quer ser. No caso da ANS, sua visão envolve ser reconhecida como indutora de eficiência e qualidade na produção de serviços de saúde. Aí, de novo, eu repito a vocês. Se você não tiver lido a missão e a visão da ANS, você não faz essa prova. Então, essa é uma sugestão que vale para qualquer concurso público que você for fazer. Apareceu o planejamento estratégico do edital, vai lá e leia a missão e visão do órgão para o qual você está pretendendo fazer concurso público. Por quê? Pode ser de lá que a banca vá tirar o tema da prova discursiva e pode ser que a banca lhe peça especificamente para escrever sobre isso. Então, para a gente recapitular, como seria esse parágrafo que trataria da missão e visão da ANS? Eu faria um primeiro parágrafo com o seguinte texto. A missão relaciona-se à razão de existência da organização, que, no caso da ANS, envolve promover a defesa do interesse público na assistência à saúde suplementar, regular as operadoras dos planos de saúde e contribuir para o desenvolvimento de ações de saúde no país. Já a visão relaciona-se ao futuro desejado pela organização, que no caso da ANS envolve ser reconhecida pela sociedade brasileira como indutora na busca pela eficiência e qualidade na prestação de serviços de saúde. Ponto final, matou a pau, um abraço, PT, saudações. Bom, pessoal, eram essas dicas que eu tinha para passar para vocês sobre missão e visão. Espero que elas tenham sido úteis. E ao longo da semana vão subindo aí outros vídeos para vocês com o professor Douglas Schneider, com o professor Rodrigo Renault e daqui uns dias também com o professor Stefan Fantini, que está quase finalizando a montagem dos equipamentos. Por hora, me despeço de vocês, deixo a todos um grande abraço. Deixa eu colocar aqui uma fotinha horrorosa nossa aqui, ó. Siga lá no Instagram. Meu Instagram, vou colocar aqui para vocês. Meu Instagram é Prof. Rafael Barbosa. ADM. Siga lá no Instagram, tem muita coisa legal lá para vocês. E por hora, me despeço de todos. Deixo a todos um grande abraço e até a próxima. Tchau, tchau, pessoal.